E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quando eu me rendo à vontade de Deus, eu me torno sujeitável àquilo que Ele quer fazer de mim e através de mim. Mas quando eu endureço o meu coração, estou dizendo: Espírito Santo, o Senhor não tem lugar na minha vida. Porque o lugar que Ele habita não é um lugar construído por mãos humanas. É o meu e o seu coração. Eu queria que você começasse a abrir o seu coração. Comece a dar lugar para Ele entrar. Comece a convidar Ele e fala: Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Comece a chamar por Ele e fala: Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Faça parte da minha vida, faça parte da minha história, faça parte dos meus dias. Guie os meus caminhos, Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso Para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Declare: vim para adorar-te, Vim para
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Cante, mim. declare, vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me, Vim para dizer que és meu Deus. és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Podemos assentar. Amém? Todos estão me escutando aí? Amém? Quantos aqui são inconformados? Eu só ouvi 3 falando. Quantos aqui são inconformados? Tem mais gente que quantos aqui são inconformados? Ser inconformado não é apenas um dizer. Existem tantas pessoas que falam coisas que elas acabam não se tornando. E nós estamos em um retiro, nós nos separamos. E nós ouvimos aqui palavras, e o tema desse retiro é sendo inconformado com o mundo. E ser inconformado com o mundo não é um dizer que eu carrego. Ser inconformado com o mundo é uma postura que eu levo. Não é apenas um dizer, é uma postura minha em relação às coisas do mundo. Mas então, o que quer dizer ser inconformado? Ser inconformado é eu não me render a que o mundo propõe para que eu me renda. É não ser aquilo que o mundo quer que eu seja. E não fazer aquilo que o mundo quer que eu faça. E como é que eu demonstro ser inconformado? É me opondo. É mostrando que eu sou totalmente diferente daquilo que o mundo tenta dizer que eu sou. Nós já iremos abrir a Bíblia, nós já iremos ler, mas antes eu quero te dizer algo. Para mim é que poucos são inconformados. Porque quando eu perguntei, todos disseram. Custando, mas disseram. Mas eu vi poucos correspondendo a esse chamado. Ser inconformado não é uma característica, é um atributo. Porque característica é algo modular, que eu posso modular de acordo com a minha situação ou com aquilo que eu quero. Mas inconformidade é um atributo, porque atributo é algo que eu adquiro e que já não sai mais de mim. E quando eu estou debaixo de um propósito de Deus, quando eu tenho uma visão, quando eu tenho algo de Deus, eu não preciso que pessoas falem, eu não preciso que coisas aconteçam. O meu espírito, ele clama por inconformidade. E se o meu espírito já não clama mais,
é porque simplesmente eu já entreguei os pontos e eu estou simplesmente conformado. Tinha uma ministração que eu ouvia muito do Judson, eu gostava. E ele falava assim, nós temos que chorar com os que choram. Ele falava assim, cara, você tem que passar a madrugada orando por aqueles que precisam. Você tem que se compadecer com os que se compadecem, você tem que chorar com os que choram, você tem que se alegrar com os que se alegram. E eu ficava pensando naquilo, como é que eu posso fazer isso? Da onde que vai surgir esse desejo que eu nunca senti? Da onde que vai vir essa vontade que eu nunca tive? E aí eu entendi que meu espírito estava silenciado. E eu já estava conformado. Porque quando eu sou inconformado, meu espírito não se cala. Por mais ainda que eu não faça, mas meu espírito está clamando, meu espírito está dizendo, Senhor, faça algo, Senhor, vai através de alguém. E qual que é a minha resposta? Porque uma coisa que eu aprendo com Deus é que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Então, em vez de você perguntar algo para Deus, se posicione perante o Senhor, porque é assim que Ele vai te responder. Tem pessoas aqui que estão cheias de questionamento, Senhor, por quê, por quê, por quê? E Deus não está interessado nos seus porquê, Deus está interessado na sua resposta àqueles porquês. Deus está interessado na forma que você vai se posicionar perante Ele. E a minha pergunta é essa mesmo, como você tem se posicionado? Hoje vai inteirar já o 3º dia que nós estamos aqui. E eu não vi muito interesse. Você me perdoa, pastora, mas eu vou falar algumas coisas aqui. Sabe, eu não vou criticar, eu não vou falar nada. Porque isso é algo que tem que partir de cada um de nós. Mas eu quero dizer algo que serve como alerta para você. Jesus está voltando. E aí você me pergunta quando Ele vai voltar. Eu falo assim, eu não sei. Mas eu aprendi que não importa a hora que Ele vai voltar. O importante é que quando Ele voltar, eu esteja preparado para subir com Ele. E como é que eu me preparo? É aproveitando cada momento que Ele me proporciona. Eu falei aqui no primeiro dia que o Senhor estava nos separando e que Ele requeria algo mais de nós. E quem tem dado algo mais a Ele? Quem tem dado mais a Ele aqui durante esses dias? Porque eu não sei vocês, mas quando eu participo de retiros, de eventos como esses, eu vejo pessoas totalmente diferentes. Por mais ainda que nós somos a mesma pessoa, nós somos a mesma igreja, mas eu volto a dizer, qual que é a forma como eu me posiciono? Eu falei no primeiro dia que a forma que eu me derramo no meu quarto, aquela mesma intensidade que eu me disponho ao Senhor, é a mesma intensidade que eu tenho que me dispor aqui. E quando eu olho para vocês e não vejo disposição, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça, como é que ele se relaciona? E o pastor falou sobre isso ontem, tem pessoas que estão se relacionando com o Senhor de calça jeans. Quando chega a hora do vamos ver, que é para valer, eles falam assim, não, Senhor, hoje não. Hoje não dá para mim. E eu vejo Deus chamando pessoas para um relacionamento mais profundo. Sabe, vai ter várias coisas aqui que pessoas vão falar e você não vai entender. Porque o entendimento, ele vem através de um relacionamento. E quando eu não tenho um relacionamento construtivo, eu não tenho entendimento. Sabe por que você não entende as coisas que Deus faz? Porque seu relacionamento com Ele é raso. Isso você só vai entender quando você começar a mergulhar mais profundo. É aquilo que o pastor Claudinei, amém. É aquilo que o pastor falou aqui ontem. O profeta entrou na água e Deus chamou ele para ir mais fundo. E Deus está nos chamando para ir mais fundo com Ele. E somos nós que estamos falando, não, Deus, aqui no rasinho tá bom. Eu já estou até molhando o pé, olha aqui. E Deus falando assim, não, eu quero que você venha mais fundo. Mas sabe qual que é o nosso medo? É porque quando nós chegamos lá na frente, nós já não somos mais guiados pelas nossas vontades.
É a correnteza que nos arrasta e nós somos levados para onde ela quer que nós vamos. E esse é o nosso medo de nos entregarmos a Deus. Porque eu tenho medo para onde Deus vai me levar e o que Deus vai fazer. Enquanto você não abrir o seu coração e começar a se entregar a Ele, para aquilo que Ele quer fazer, você nunca será um inconformado. Você simplesmente será apenas mais um, que se rendeu àquilo que o mundo tem proposto. Eu queria que você fechasse seus olhos. Todos fechem seus olhos. Deus, Ele só pode agir quando nós damos liberdade para Ele agir. E não basta simplesmente eu falar. Você precisa abrir o seu coração. E antes que Deus possa fazer algo aqui essa manhã, eu preciso dar liberdade para que Ele possa agir. Eu não vou orar, eu quero que você ore. Cada um no seu interior comece a orar aqui agora. Comece a dar liberdade para o Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas faça. Eu não sei como o Senhor quer agir, mas haja. Eu não sei da forma que o Senhor quer se expressar aqui essa manhã, mas se expresse. Eu não sei, Deus, o que o Senhor quer fazer, mas faça. Começa a dar liberdade para Ele agir como Ele quiser agir aqui essa manhã. Começa a dar espaço para Ele agir como Ele quer agir aqui essa manhã. Não é por pressão. Deus não vai agir debaixo de pressão. Deus vai entrar onde Ele for convidado para entrar. Deus vai fazer onde Ele for chamado para fazer. Então comece a abrir o seu coração. Se você não consegue sentir nada, peça para o Senhor: Senhor, deixa eu te sentir. Porque a presença de Deus é real neste lugar. E por causa da dureza do nosso coração, nós nos tornamos insensíveis à presença de Deus. Você não precisa sentir um vento forte soprar dentro do seu coração. Você não precisa sentir arrepios. Mas você precisa sentir no seu espírito que Ele está aqui. O verdadeiro filho, ele sabe quando o pai está perto. O filho sabe quando o pai está perto, quando o filho sabe reconhecer a voz do seu pai. Se você não tem ouvido esse chamado de Deus, é porque você não tem reconhecido a voz do seu pai. Começa a abrir o seu coração, Ele quer mais. Começa a desconstruir aquilo que você tem construído. Abre o seu coração para Ele. Convida Ele e fala: Senhor, o Senhor é bem-vindo. Vem fazer parte do meu culto, Deus. Vem fazer parte da minha manhã. Olha aqui para mim. O que determina um culto? Não é as pessoas que vão falar. O que determina a intensidade da glória de Deus não são as pessoas que vão falar ou que vão fazer. O que determina a glória de Deus somos nós. Porque somos nós que atraímos a glória de Deus para o ambiente. E quando eu não entendo isso, o meu culto se torna um culto comum. E eu falei que quando nós somos inconformados, nós deixamos de viver o natural do mundo para viver o sobrenatural com Deus. Então, meu querido, nunca se acomode a viver no natural. Porque antes que nós fôssemos formados aqui, nós fomos formados nele. Então nós não somos seres naturais.
Porque nós só estamos aqui de passagem. O meu corpo, a minha carne, ela pode ser natural. Mas o meu espírito não é natural. E o que tem que falar do mais alto dentro de você? É o seu espírito ou a sua carne? Porque quando o seu espírito clama, o Senhor ouve. E se nada tem acontecido é porque quem tem clamado não é o seu espírito, é a sua carne. Eu não posso ir embora daqui sem despertar algo dentro de você. Ontem à noite, na hora que eu fui me repousar, falei até bonito agora, eu fui me deitar. E eu falava com Deus, eu falava assim, Senhor, eu sinto que o Senhor quer fazer mais. Eu sinto verdadeiramente que o Senhor quer fazer mais. Mas o Senhor não faz mais porque nós não damos liberdade para que o Senhor faça mais. E nós acabamos construindo algumas coisas que acabam sendo como empecilhos para que Deus possa fazer algo sobre as nossas vidas. E a primeira coisa que eu preciso fazer é desconstruir para que Deus possa construir algo novo sobre a minha vida. Sabe, o nosso pensamento é, poxa, como eu queria voltar atrás. Eu queria voltar o meu tempo de inocência. Eu queria voltar aquele tempo em que o meu primeiro amor. Eu queria voltar àquele tempo em que eu orava e quanto mais eu orava, mais eu queria orar. Eu queria voltar àquele tempo em que quanto mais eu lia a Bíblia, eu me maravilhava e mais eu queria ler. Eu queria voltar àquele tempo que quando eu jejuava, parece que eu sentia algo espetacular dentro de mim. Só que parece que quando o tempo vai passando, tudo isso vai mudando. Parece que quando eu não sabia nada de Deus, eu fazia de tudo para agradá-lo. Mas agora que eu sei o que Ele quer, eu não consigo dar o que Ele quer. Sabe? Se você não sabe o que Deus quer, pergunte para Ele. Eu falei que o culto não é determinado por quem vai ministrar, mas sim pelas pessoas que estão aqui. Porque somos nós que transportamos a glória de Deus. Somos nós que manifestamos a glória de Deus. E se a glória de Deus não tem sido manifesta, é porque nós não temos conseguido colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de mim, dentro de você. Você não pode se acomodar, você não pode se acostumar com isso. Nós precisamos ser inconformados com tudo isso. Nós ministramos em um retiro no mês, nós já estamos em abril, então é mês retrasado. Nosso retiro é voltado para jovens e nós tínhamos em torno de 70 jovens. E os nossos cultos de jovens são um pouco diferentes. Aos cultos, no decorrer da semana, os jovens vão aos cultos, só que eles simplesmente cultuam como um culto normal. Mas quando chega o sábado, que é o nosso culto de jovens, é um culto totalmente diferente. Porque eles criaram algo que quando eles chegam lá, eles se jogam, eles se abrem, e a terra pode estar fulminando do lado deles que eles não param. Porque eles começaram a entender algumas coisas. E é por isso que eu olhava antigamente assim, e eu via assim, nossa Deus, como é que o Senhor consegue usar tanto fulano? Como é que o Senhor consegue dar tanta sabedoria para ciclano? E aí eu fui entendendo que eles só aprenderam isso através de um relacionamento. E às vezes eu olho assim, Deus, eu não sei nada, como é que eu posso fazer, o que eu vou fazer? E você não sabe o que fazer, ou para onde fazer, ou o que fazer, porque o seu relacionamento é fraco. O seu relacionamento é fraco. Porque quando eu tenho um relacionamento forte, eu sou direcionado. Eu sei o que fazer. Porque mesmo ainda que ele não fale, eu sinto que através do meu espírito, ele está me direcionando para fazer algo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia.
Livro de 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo de número 2. Primeiro Samuel, capítulo de número 2, verso de número 35. Quem não tiver a Bíblia aí, pega carona com o seu irmão. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Amém, então. 1 Samuel, capítulo 2, verso número 35, diz assim: Em seguida, escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu rei ungido. Somente esse versículo. A Bíblia fala que em um determinado momento, um profeta chega ao sacerdote Eli. E ele fala assim: Eli, é o seguinte, Deus tem um recado para te dar. Você sabe muito bem que os seus filhos têm feito várias coisas erradas. E você tem negligenciado tudo isso. E por causa desse erro seu, eu falei que a sua família seria duradoura. Mas eu vou retirar o que eu falei. E eu decidi que eu vou levantar outra pessoa no seu lugar. Só que voltando um pouco antes disso, a Bíblia vai falar sobre uma mulher chamada Ana. E era uma mulher que se sentia oprimida porque não tinha filhos. E a Bíblia vai falar que... A Bíblia não, mas estudos falam que naquela época, mulheres que não podiam dar à luz eram consideradas mulheres inúteis. Porque uma mulher próspera naquela época era uma mulher que produzia muitos filhos homens. Porque naquela época o que trazia sustento para suas casas eram os filhos homens. Então quantos mais filhos homens aquela casa tinha, mais aquela casa era próspera. E ela se sentia inutilizada, inútil. Porque ela não poderia ter filhos. E a Bíblia fala que o Senhor tinha cerrado a madre dela. E a Bíblia fala que aquela mulher subia todos os dias ao templo. E ela clamava. E às vezes ela já não tinha mais palavras para clamar, mas ela expressava com suas lágrimas e com seus suspiros. E ela pediu um filho a Deus. Só que chegou um tempo que o entendimento dela mudou. E ela começou a mudar um pouco o seu pedido. Aquele filho que ela pedia para ela já começou a mudar. Ela falou assim, ela subiu um dia e falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolverei para o Senhor. Naquele dia que a oração dela mudou, Deus decidiu corresponder à oração dela. Porque quando Deus nos dá as coisas, não é para nós. Deus vai te dar muitas coisas que não é para você, é para os outros. Você acha que Deus compartilha dom para você usar para o seu bem próprio? Dom não é próprio, dom é para os outros, porque você fala mais com os outros do que consigo mesmo. Então, na maioria das vezes, o que Deus vai derramar sobre a sua vida não é para você, é para os outros. Porque esse é o entendimento que eu tenho, que eu sou um instrumento. Então, o que Ele derrama na minha vida não vai ficar para mim. Tem que ser derramado na vida dos outros. E Deus, Ele é um Deus de compartilhamento, porque aquilo que Ele compartilha comigo, Ele fala assim, ó, vai, corre e anuncia para todo mundo. Porque eu quero que todo mundo saiba. Ela muda a oração dela. E aí, mediante a oração dela, Deus decide conceber um filho a ela. E Deus decide conceber um filho a Ana. E passado algum tempo, o profeta vem e repreende ele. E fala que virá uma outra pessoa que irá substituí-lo. E a Bíblia fala que assim que Samuel desmama,
ela leva ao templo e entrega na mão do sacerdote ali. Aí a Bíblia vai nos relatar que Eli tinha 2 filhos, que um filho se chamava Hofni e o outro se chamava Finéias. E a Bíblia vai falar que aqueles 2 jovens, preste bem atenção, aqueles 2 rapazes, eles faziam várias coisas erradas. Enquanto as pessoas levavam seus sacrifícios ao templo, a Bíblia vai falar que eles chegavam e pegavam da comida que eles levavam. Eles roubavam daquilo que as pessoas depositavam. Eles se prostituíam, eles se deitavam com mulheres promíscuas. Eles faziam várias coisas que eram erradas. E as pessoas que viam isso, porque eles não eram qualquer pessoa, eles eram juízes. E as pessoas viram aquilo, chegavam e Eli, seus filhos pecaram de novo. E ele simplesmente não fazia nada. E aí chegou o tempo que Deus já não aguentou mais isso. E disse para Eli que iria levantar outra pessoa no seu lugar. E essa pessoa seria Samuel. E eu entendo algo. Ele representa em nós uma mente cauterizada. Uma mente que já se acomodou e já se acostumou com o pecado. O pecado tem deitado, tem rolado solto dentro de nós. E as pessoas têm nos alertado. Nós temos ouvido pregações, nós temos ouvido coisas que nos confrontam. E eu sei que o pecado está pertinente dentro de mim. Mas como Eli, eu simplesmente ouço e ignoro. Só que Deus, pela misericórdia dele sobre as nossas vidas, Ele tem entendido que nós precisamos ser renovados. E a primeira coisa que precisa ser renovada das nossas vidas é a nossa mente. E se eu tenho uma mente cauterizada, eu preciso ser renovado. E a minha mente cauterizada se chama Eli. Mas Deus, pela misericórdia dele, Ele percebeu que precisava de um renovo. E o renovo se chamava Samuel. Samuel representa uma mente santificada naquele ambiente. Pense comigo, Samuel é um jovem. Ele vai para um lugar totalmente desorganizado, totalmente fora dos preceitos. E aí ele começa a ver aquelas coisas. E o que mais me maravilha é porque ele não acaba se contaminando com aquilo. E foi aquilo que eu falei no primeiro dia, o ambiente não define quem eu sou. Cara, você pode estar em qualquer lugar, mas o ambiente nunca pode dizer quem você é. Eu falei aqui ontem à noite, o ambiente te influencia, mas ele não define quem você é. Se eu sou definido pelo ambiente, eu sou fraco. Porque eu não posso deixar o ambiente determinar quem eu sou. E aqui eu pergunto para você, quem você é? Quem você tem sido? Como é que você tem se comportado mediante essas coisas? Será que você tem se rendido? Eu imagino ali Samuel olhando e os filhos de Eli comendo das gorduras, comendo dos sacrifícios, e Samuel olhando assim, nossa, bateu uma fome agora, será que eu posso pegar um pedaço também? E ele sabia que aquilo ali era errado, e ele falou assim, não, eu não vou fazer isso. Cara, quantos de nós somos influenciados por aquilo que o mundo tem proposto para nós? O que eu mais vejo é uma coisa impressionante. A pessoa está dentro da igreja. E quando a pessoa se desvia, o primeiro passo dela é cometer todas as burradas que ela não fez dentro da igreja. Tudo o que ela tinha vontade de fazer dentro da igreja, o primeiro passo quando ela desvia. Agora que eu já não estou crente mesmo, eu vou torar o pau, eu vou fazer tudo de errado. E aí ela vai beber, ela vai em festa, vai em frevo, vou tatuar, eu vou virar um gibi humano, eu vou fazer 1001 coisas. Só que eu não entendo, porque eu sou cego. Porque a Bíblia fala que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E como é que eu posso me sentir preso dentro da igreja? Porque não é a igreja que me aprisiona, sou eu que me aprisiono. Sou eu que me torno escravo. E eu sou escravo por opção. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos comprados, já não há mais condenação nenhuma. Sou eu que me faço escravo.
Cara, você não precisa das coisas do mundo. Você não precisa das coisas que a terra te oferece. Deus tem algo muito melhor para a sua vida. Enquanto você está com a mente focada nas coisas aqui de baixo, Deus tem os céus para te entregar. Enquanto você está com um pensamento tão pequeno por causa de algo tão supérfluo, Deus está com os céus abertos para te entregar. No primeiro dia eu falei sobre legado. E eu não falei o que legado traz. Legado também traz herança. Só que eu só recebo herança depois que o finado morre. Só que essa herança eu só vou receber quando eu voltar para o meu lugar de origem. Mas o importante não é saber que eu vou receber uma herança. O importante é saber que quando eu morrer eu vou voltar para lá. Eu preciso mudar a minha mentalidade. E nós padecemos porque a minha mentalidade é uma mentalidade terrena, a nossa mentalidade é uma mentalidade acostumada com tudo isso. Nós vivemos em uma época que tudo se tornou normal, tudo se tornou comum. O pastor ontem falou algo muito interessante. Ele falou sobre as 4 etapas de uma era, 4 etapas de uma geração. Que primeiro é uma ideia proposta, depois ela é discutida, depois ela é analisada, depois ela é aceita. E eu achei aquilo muito interessante, porque isso é verdade, porque o que vai restar de você são apenas os seus pensamentos. Porque até hoje nós pregamos, nós falamos de coisas que pessoas lá atrás falaram. Então a única coisa que não morre em nós são as nossas ideologias, os nossos pensamentos. E foi esse legado que Jesus deixou para nós. Ele ainda deixou um livro escrito com tanto de coisa para a gente aprender. E eu falei que não basta apenas dizer que eu carrego. Eu preciso viver o legado de Jesus na minha vida. E aí quando eu vou na igreja eu falo que eu sou cristão, mas eu sou conformado, eu simplesmente carrego. Mas quando eu falo que eu sou cristão e eu mostro que eu sou cristão, aí eu começo a vivenciar o meu legado. A nossa igreja está cheia de pessoas que só carregam títulos. A nossa igreja está cheia de pessoas que só sabem falar. Meu querido, se você só sabe falar, Deus não precisa de você. Nós temos uma metodologia, Jesus. Nós temos uma ideia que Deus precisa de mim. Deus não precisa de você. Você não é insubstituível. Porque se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Então é melhor você criar vergonha na sua cara e se posicionar para fazer, do que chorar depois e falar assim, Deus, por que o Senhor fez isso? A pior coisa que nós temos é ressentimento por ver Deus usar os outros e não fazer com a gente. Por que você não paga o preço então para ser feito na sua vida também? O problema é que nós estamos acomodados demais, nós queremos que Deus faça sem nós fazermos nada. E Deus não vai responder ao seu silêncio. Deus vai responder ao seu posicionamento. Deus está interessado na forma que você se posiciona perante Ele. Qual que é a forma que você tem posicionado perante o Senhor? Quando Deus olha para você, qual que é a forma que você está se posicionado? Com uma pessoa derrotada, fraca, caída? Ou com uma pessoa que está de pé? Deus, não importa a circunstância, não importa a adversidade, não importa o momento, eu vou permanecer fiel e firme. Isso é importante, é a forma que Deus olha para mim. Cara, nós nos preocupamos demais da forma que as pessoas nos olham. Nossa, quanto que eu já chorei por causa de pessoas que falavam coisas. Eu lembro que a época que as pessoas mais falavam da minha vida era a época que eu não fazia nada. Eu pensava, Deus, eu sou quase um santo. Eu sou quase um santo, Deus. Eu não faço nada. E era a época que as pessoas mais falavam mal de mim. Nossa, eu lembro que
Acabava o culto, eu ia embora pra minha casa, e foi uma época de transtorno na minha vida, porque eu tinha me mudado. E eu ia de a pé pra igreja, a igreja ficava 30 minutos da minha casa. Então era 30 para ir, 30 para voltar. E aí eu estava lá presente em todos os cultos. Eu era líder de louvor, eu tinha que estar lá todos os cultos. Aos domingos nós tínhamos 2 cultos. Era um culto das 6, um das 7h30, então eu tinha que chegar na igreja às 5h30, ir embora só 10 horas da noite. E aí as pessoas falavam, eu chegava na minha casa, eu chorava, eu falei assim, Deus, o que você vai fazer? Esse cara tá falando mal de mim. O Senhor vai deixar esse cara falando mal de mim? O que você vai fazer? Só que aí Deus me ensinou uma arte milenar. Algo assim, espetacular. Que é a arte do ignorar aquilo. Cara, eu não preciso dar ouvido ao que as pessoas falam. Eu preciso saber reconhecer quem eu sou. Sabe por que as pessoas dão ouvido ao que as outras falam? É porque até você tem dúvida de quem você é. Então você dá ouvido ao que os outros falam, porque talvez o que os outros falam possam te definir. Só que quando eu estou com Jesus, não são as pessoas, não são o mundo, não são as coisas que me definem. Eu sou definido por Ele. Vire pro irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, não é o mundo, nem as pessoas que te definem, mas você é definido pelo Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Nós somos representados pelo profeta Eli, pelo sacerdote Eli. Porque nós somos sacerdotes do nosso próprio corpo. Eu que sou o responsável, o sacerdote naquela época era o responsável em preparar o sacrifício e apresentá-lo a Deus. E hoje nós também somos sacerdotes. Sacerdote não é apenas a pastora Noelma, não é o pastor Jefferson, nós também somos sacerdotes do nosso próprio corpo. Porque como eu falei, o templo não é a igreja, nós somos o templo. E não tem como alguém apresentar um sacrifício por mim. Então eu tenho que apresentar o meu próprio sacrifício. E o problema é que nós temos apresentado o mesmo sacrifício constantemente. Eu falei esses dias atrás na igreja, eu falei que toda vez nós precisamos apresentar algo novo ao Senhor. Nós precisamos apresentar algo novo ao Senhor. Eu vejo algo magnífico quando Elias vai combater os profetas de Baal. Obrigado, querido. E assim, ele se coloca lá e ele propõe um desafio. Vamos ver quem que é Deus de verdade. A Bíblia fala que os profetas de Baal, eles começam ali a clamar e começam a se cortar, porque fazia parte dos rituais que eles faziam. E eles começam a se cortar e começam a cortar e clamar e blá blá blá. E aí Elias começa a tirar um com a cara desse e fala assim, cadê? Acho que se vocês falar mais alto, ele vai ouvir vocês. E aí por fim, quando chega de tarde, aí Elias fala assim, não, deixa eu mostrar pra vocês como é que um profissional faz. A Bíblia fala que a primeira coisa que Elias faz, Elias vai lá e destrói o altar deles e levanta um novo altar. Nós precisamos levantar um altar novo ao Senhor. Sabe por que as coisas na minha vida e na sua não mudam? Permanecem sempre do mesmo jeito? É porque nós não renovamos o nosso altar. Sabe, o sacerdote tinha um papel lindo, que não podia deixar que a chama, que a brasa do altar se apagasse. Então sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá limpar, colocar mais lenha, e o fogo não podia se apagar. E sabe por que o fogo nas nossas vidas tem se apagado? É porque nós temos deixado nosso altar de qualquer jeito. E aí eu sou o meu sacerdote. E a minha vida é o altar do Senhor. E eu sou oferta. Eu sou quase tudo. Eu sou o sacerdote, eu sou o templo, eu sou o altar. E aí como eu me ofereço a Deus? Imagina você se oferecendo a Deus.
Da forma que você está aqui agora. Aí eu imagino Deus olhando. Aquele ali não está muito bom, não. Sabe quando você chega assim na comida e fala assim, nossa, que a comida é agradável aos seus olhos? E aí você vê aquela coisa meia estranha. E você fala, aquilo ali não dá pra encarar, não. Pode ser uma forma grossa de ver, mas é uma verdade. Se você não se preocupa da forma que você se apresenta a Deus, Deus também não vai se preocupar da forma que Ele vai se apresentar a você. Se eu não me preocupo da forma que eu me posiciono ao Senhor, Deus também não vai se preocupar em se posicionar perante mim. Porque o nosso relacionamento é um relacionamento de duas vias. Não é só algo que eu espero, mas é algo que eu faço e assim Ele faz. Só que nós estamos sentados, acomodados, esperando que Ele faça algo. E Deus está falando assim, não é hora de ficar sentado. É hora de você começar a se posicionar, se colocar de pé e começar a encarar as coisas como elas realmente são. Cara, acorda! Nós vemos essa geração se está se perdendo. Eu vejo pessoas todos os dias indo para o inferno, morrendo. E como é que eu me posiciono? Eu vejo meus amigos se drogando, meus amigos se perdendo. E como é que eu me posiciono? Eu vejo a minha igreja, que é o meu lar, fraca, oprimida. E qual que é a minha resposta a Deus em relação a isso? Deixa eu falar algo para você. Muito mais do que dar uma resposta, Deus quer que você seja uma resposta. É aquilo que eu falei, que Deus vai derramar, muita coisa que Deus vai derramar na sua vida não é para você. Deus quer que você se levante como resposta sobre essa geração. E como é que eu posso ser resposta sendo que eu sou conformado? Como é que eu posso ser resposta se eu acho tudo normal? Como é que eu posso ser resposta se eu deixei o mundo entrar na minha casa? Como é que eu posso ser resposta se tudo se tornou normal na minha vida? Eu passar 10 dias sem orar, 10 dias sem ler Bíblia se tornou normal. É assim que você quer ser resposta? Você ir para a igreja e não somar em nada. Ir por ir. É assim que você quer ser resposta? Cara, nós precisamos movimentar os céus. Eu preciso entrar dentro da igreja e as comportas dos céus já se começarem a se abrir. Porque na hora que eu começar a me apresentar como oferta viva ao Senhor, eu sei que o Senhor vai começar a derramar uma glória infinita sobre aquele lugar. Eu sou um catalisador da glória de Deus. Eu sou um promovedor da glória de Deus. Como é que você acha que um ambiente de adoração ele é criado? Como é que você acha que um ambiente de glória ele é criado? Um ambiente de adoração, um ambiente de glória, ele é criado através do momento em que nós criamos esse ambiente. Você já viu quando as pessoas vão fazer uma festa? Vamos fazer uma festa? Então nós vamos organizar tudo. Nós vamos preparar aquelas músicas, nós vamos preparar todo o ambiente. Porque aquele ali vai se tornar um ambiente de música. Não, nós vamos fazer um casamento, então nós vamos preparar as músicas do casamento, nós vamos jogar o tapete vermelho, nós vamos preparar ali a pessoa que vai, o cerimonialista, nós vamos preparar tudo. Porque aquele ali é um ambiente de casamento. E agora a minha pergunta, qual que é o ambiente que você tem criado? Criar ambiente não é responsabilidade apenas da pastora, dos obreiros, da liderança. Criar um ambiente é dever da igreja. Igreja não é as quatro paredes, igreja somos nós. Quando a Bíblia vai falar sobre igreja, vai falar que a igreja
Eram as pessoas. Então quando você vê algo de errado na igreja, antes de você se preocupar em culpar a igreja, pense, eu sou a igreja. Então se tem algo de errado na igreja, então tem algo de errado comigo. Nós nos tornamos insensíveis. É como se o meu dedão do pé doesse e eu não sentisse a dor do meu dedão. Porque eu só estou preocupado com o meu braço. Então o que acontecer da minha cintura para baixo não é problema meu. O meu problema é o braço. Porque eu controlo o braço. Essa é a minha participação no corpo. Cara, larga de ser egoísta. Larga de se preocupar só com você. Você faz parte do corpo. Então a sua preocupação é com o corpo. Sabe por que as nossas igrejas não crescem? Lógico, quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Mas se eu não fizer nada, Ele também não vai fazer nada. É porque eu estou preocupado demais que o meu braço cresça. E aí eu estou vendo meu braço crescer, mas a minha perna não cresce. E aí eu começo a criar um corpo deformado, porque eu tenho um braço maior que o outro. Eu tenho uma perna maior que a outra. Eu tenho um olho maior que o outro. Essa é a igreja que você tem formado? Nós achamos que a igreja é totalmente responsabilidade dos pastores. Meu irmão, crê vergonha na sua cara. Nós somos a igreja. Então se a igreja tem alguma deficiência, a culpa também é minha. Porque em vez de eu estar apontando, eu devia estar orando, eu devia estar intercedendo. Deus, está vendo aquela falha ali? Abençoa, cuida, prospera, faça algo. Aquilo que eu falei, eu preciso ser resposta de Deus. Talvez Deus está te chamando para ser resposta dele dentro da sua casa, dentro da sua família. E você se pergunta, nossa Deus, por que minha família não aceitou Jesus? Por que eu não vejo mudança na minha família? Porque você nunca se posicionou como tal. Por que eu não vejo as coisas dentro da minha casa mudar? Porque você é o mesmo. Por que você nunca mudou? Por que vocês querem que eles mudem? Por que eu vejo o meu bairro, minha vizinhança se perder? Porque eu não tenho sido resposta de Deus, eu não tenho me posicionado para isso. Fala pro irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, fala com a voz mais firme, porque... Meu irmão, por favor, se posicione. Ele representa uma mente cauterizada. E os seus filhos, eles faziam tudo de errado. E a mente sabe, só que ela não faz nada. E nós acabamos nos tornando assim com o tempo, porque tudo que entra na nossa vida parece ser normal. E quando eu não confronto aquilo que entra na minha vida, eu simplesmente me acomodei, eu me acostumei com aquilo que está entrando. Quanto de porcariada, de besteira, me perdoa a expressão, de merda tem entrado nas nossas vidas, nós temos aberto as portas. Abrir o coração para Jesus na hora do louvor, nem pensar. Mas emprestar os ouvidos para determinadas coisas é bom. Emprestar o nosso corpo para as outras coisas é bom. Mas abrir o nosso coração para deixar Deus agir da forma que Ele quiser agir, nem pensar. E ele vê, ele está vendo, os seus filhos estão fazendo tudo de errado, e ele não faz nada. E esse é o primórdio de uma geração totalmente conformada. Porque uma geração inconformada, ela não fica parada. Se você não tem se movimentado, se você não tem feito nada, é porque simplesmente você já se conformou com tudo isso. Nós achamos que inconformidade é ser revoltado. Ah, Senhor, eu estou revoltado com a fome, eu estou revoltado com a prostituição, eu estou revoltado com isso, eu estou revoltado com aquilo. Não!
Inconformidade não é ser revoltado. Inconformidade é trazer resultado. Porque eu posso ser muito bem uma pessoa revoltada, mas eu não fazer nada. Mas quando eu sou inconformado, eu ajo, eu faço algo, mas eu não fico parado. Às vezes você se sente impotente, incapaz de fazer algo. Mas, cara, você tem a sua maior arma, que é o seu espírito, e o seu espírito nunca pode se calar. O apóstolo Paulo falava que incessantemente ele orava em espírito. Eu posso estar aqui, falando com vocês, ministrando, mas o meu espírito está orando. Talvez você vê aquilo e não sabe como proceder. Mas algo dentro de você não pode se conformar e tem que clamar: Senhor, entra com a providência. Senhor, olha para aquelas pessoas, Deus. Eu vejo aquelas pessoas se afundando, eu vejo aquela situação e eu não posso fazer nada pela minha condição, mas o Senhor pode. Então o meu espírito não pode ser silenciado. E eu vejo algo que se tornou comum. Porque nós vamos às igrejas e nós vemos os interesses que a igreja tem. E se eu te perguntasse aqui, quais são os seus interesses? Quais que são as suas motivações? Quais que são os seus desejos? Porque nós temos uma mania feia de sempre esperarmos algo. Tudo que eu faço, eu sempre espero algo em volta. Tudo que eu vou fazer, não, mas eu vou fazer porque eu sei que lá na frente eu vou receber algo. Então tudo se tornou algo comercial, tudo se tornou algo de barganha, porque eu só faço, porque eu sei que eu tenho que receber algo. Só que Jesus vem nos ensinar que aquilo que de graça eu recebi, de graça eu também dou. E eu tenho entendimento que eu não tenho que esperar algo em troca. Eu faço porque precisa ser feito. E você vê as pessoas hoje que não fazem nada porque elas querem fazer algo esperando algo em troca. Meu querido, nunca pense em fazer algo esperando algo em troca. Sempre que você for fazer algo, faça porque precisa ser feito. Nós às vezes medimos esforços demais. Não, porque se eu fizer aquilo e isso... Não! Se movimente, faça! Se você não consegue, se você não dá conta, pede para que o Senhor te capacite, para que você faça. Sabe qual que é o nosso pensamento? Quando nós vemos algo de errado, o nosso primeiro pensamento é apontar. Só que o nosso primeiro pensamento era nos colocar na frente para que ninguém visse aquilo. Quando nós vemos uma ferida na nossa igreja, em vez de nós curarmos a ferida, nós estamos jogando sal, limão, nós estamos jogando tudo quanto não dá na ferida. Porque nós queremos ver aquela ferida exposta. E a mentalidade de uma igreja curada é eu sarar as dores, é eu curar, é eu ser usado para curar aonde precisa ser curado. E quando eu vejo a minha igreja ferida, doente, e eu olho para a ferida dela e eu não me posiciono, eu não faço nada, eu sou simplesmente mais um conformado. Por muito tempo eu tive grande dificuldade em relação a isso. Porque quando você faz parte de liderança, você vê muitas coisas erradas. Meu querido, não pense que igreja é um mar de rosas. Se você acha que é um lugar que junta todo tipo de ex que existe, ex-drogado, ex-homossexual, ex-prostituta, você acha que um lugar desse é comum? Então você vive num ambiente totalmente equivocado, totalmente errado. Então você vai ver coisas erradas. E por muito tempo eu errava, eu pecava, porque o meu papel, em vez de sarar, era apontar. E eu só discutia, eu só falava assim, aquilo está errado, aquilo estava errado, aquilo estava errado. E um dia eu ouvi uma ministração do meu pai, e ele ministrou sobre isso. E ele falou que o nosso papel como igreja,
não é apontar os erros, não é apontar as falhas, mas é procurar sarar as feridas e as dores da sua igreja. Você é quem aponta ou você é quem cura? Você quer ser usado para apontar ou você quer ser usado para curar? Você quer ser usado para expor a ferida ou você quer ser usado para curar aquela ferida? Tudo vai depender da forma que você se posiciona. Você precisa abrir seus olhos. Porque às vezes nós estamos na igreja e Deus está falando conosco. Só que eu acabo tapando os meus ouvidos porque eu não quero dar ouvidos. Eu quero simplesmente fazer o que eu quero fazer. E quando você faz o que você quer fazer, então você está indo contra aquilo que diz assim: não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se você age segundo as suas vontades, não é Cristo que vive em você, é você que vive em você. Mas quando você anda segundo as vontades dele, você pode dizer que não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive em você. Eu estava falando com o Senhor e eu pensava: Deus, eu vou ministrar, o que eu vou ministrar? Eu vou ministrar isso e depois. E Deus falou assim: fala para eles algo então, que eu quero finalizar com isso. O que eu vou fazer com tudo que eu ganhei aqui nesse lugar? Porque eu creio que pelo menos algo cada um aqui recebeu aqui durante esses dias. E a preocupação de Deus não é em derramar sobre a sua vida, mas a preocupação de Deus é o que você vai fazer com o que Ele derrama sobre a sua vida. Cara, Deus não está preocupado, perdendo a cabeça com o que Ele vai derramar. Ele quer derramar. A preocupação dele é o que você vai fazer com o que Ele derramar na sua vida. E sabe como é que nós fazemos? Nós pegamos tudo aquilo que nós recebemos. E a primeira semana depois do retiro é sempre a semana de crente, porque aquele ambiente que estava ali, naquele lugar, ele permanece durante uma semana. Mas aí quando vira, parece que é algo sobrenatural, que quando transforma do domingo para segunda-feira, parece que tudo muda. Cara, parece que eu sou super-herói até domingo. Aí segunda-feira eu volto a ser o Clark Kent. Aí quando chega no final de semana que eu vou pra igreja, eu volto a ser o Superman. E aí quando chega na segunda-feira de novo, eu volto a ser o Clark Kent. Só que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas e nós temos jogado fora. Deixa eu falar algo sério para você. Não negligencie aquilo que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Se você espera que Deus derrame, valorize a unção que Ele derrama sobre a sua vida. Eu valorizo demais aquilo que Deus derramou na minha vida, porque Ele não derramou título, Ele derramou uma responsabilidade. Eu falei isso no último retiro, eu falei assim, que homens e mulheres de Deus, eles não carregam títulos, eles carregam responsabilidades. Cara, eu posso ter um título de arcebispo, papa, mas se eu não fizer nada, é só um título. E às vezes eu não preciso ter título nenhum, eu posso ser só um membro, uma ovelha. Mas pelas minhas atitudes e da forma que eu me posiciono, as pessoas olham para mim e respeitam a autoridade de Deus sobre a minha vida. Então a autoridade, ela não é respeitada apenas por títulos, ela é respeitada pelo que eu faço, pelo meu posicionamento. E eu volto a falar novamente, como é que você vai se posicionar? A nossa maior preocupação como ministros é saber que as pessoas ouvem o que nós ministramos. Só que depois que elas vão embora, aquilo parece que se torna brisa passageira. Parece que naquele momento eu sou tocado, eu choro, eu me arrependo. Não, Senhor, me perdoa. Mas parece que quando eu volto, o meu cotidiano normal acabou, foi. É por isso que a palavra precisa te confrontar.
Porque eu vou para minha casa e eu vou deitar na minha cama, eu vou falar assim, Deus, eu preciso criar vergonha na minha cara. Deus, eu não posso permanecer mais do meu jeito. Poxa, Deus, eu preciso orar por alguém. Eu vou dobrar meu joelho e eu vou orar. Poxa, Deus, eu estou vendo uma pessoa que precisa, eu vou me compadecer dela. Porque a palavra, ela precisa surtir efeito na sua vida. Pelo amor de Deus, não chega na sua casa e esquece tudo que foi ministrado aqui, não. Eu não estou falando só dessa palavra, eu estou falando de tudo que foi ministrado aqui. Se você me perguntou, eu não vou lembrar de tudo, mas eu sei algumas coisas que cada um falou, que foram coisas que mexeram comigo. Talvez você não vai lembrar de tudo que nós ministramos aqui, mas pelo menos algo o Senhor deve ter ministrado no seu coração. Cara, se de pelo menos uma hora que eu falar aqui, você ouvir uma coisa, e essa uma coisa surtir diferença na sua vida, eu já me sinto satisfeito. Se de 50 pessoas que tiverem aqui, uma ouvir a palavra e dizer assim, Senhor, eu reconheço a sua repreensão e eu vou mudar, o meu coração se alegra. Porque às vezes nós pregamos e nós pensamos, cara, eu tenho que pregar uma mensagem que vai impactar todo mundo. Não. Eu sempre falei para Deus, Deus, eu quero que o Senhor fale pelo menos com uma pessoa. Porque eu sei que pelo menos uma pessoa precisa ouvir isso aqui. Então quando você chegar na sua casa, tenha um pensamento diferente a essas coisas. Que não seja mais uma mente de Eli, uma mente cauterizada, uma mente que já se acostumou com o pecado. Porque quando nós temos uma mente cauterizada, é porque o pecado já se tornou algo normal. Eu convivo com o pecado como se o pecado fosse meu amigo. Só que existe uma palavra que é dura. Que a Bíblia fala assim, ó. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E a Bíblia fala que o pecado nos afasta de Deus. Então, meu querido, se você é amigo do pecado, você se torna inimigo de Deus, distante de Deus. Mas se você decide renunciar ao pecado, você se torna próximo de Deus. O pastor falou aqui ontem, várias pessoas da Bíblia você vai perceber Deus chamando elas de amigo, Deus denominando elas como o homem da fé, o homem segundo o meu coração. Mas eu e você, nós somos especiais, nós somos chamados de filho. E aí quando um filho se apresenta ao seu pai, e o amigo do seu pai chega, cara, eu preciso de um favor seu. E quando o seu filho te pede um favor, quem que você vai responder primeiro? O seu amigo ou o seu filho? Deus não quer amigos, Deus quer filhos. Filhos que aceitam a repreensão do seu pai. Filhos que saibam dar ouvido ao que o seu pai está falando. Eu vejo uma igreja totalmente insensível. Porque antigamente o pai não precisava falar. O pai apenas olhava. E através do olhar do pai, o filho sabia o que o pai estava falando. Hoje o pai está falando e mesmo ele falando, eu não entendo o que ele está falando. Hoje Deus não olha. Hoje Deus fala no meu espírito. E através do que Ele fala no meu espírito, eu sei o que Ele está dizendo. Deus não precisa rojar, fazer um trovão cair aqui. Deus não precisa fazer um vendaval. Deus só precisa falar no meu espírito, que eu sei que Ele está me direcionando para algo. Se coloque de pé no seu lugar. Deixa eu te falar algo. A Bíblia fala que Samuel cresceu. E ele passou ali vários anos crescendo dentro do templo, vendo o que era errado, mas ele nunca se compactuou com o errado. Talvez você vive um ambiente hoje totalmente desordenado, mas não se renda a esse ambiente. Samuel esperou. Porque no dia que Eli morreu, Samuel começou a restaurar tudo de bom
que ele tinha deixado se perder. Talvez você tenha uma mente de Eli, uma mente cauterizada, acostumada, se conformada. Mas Deus quer derramar uma mente santificada sobre as nossas vidas. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos através da renovação do quê? Através da renovação do quê? Da sua mente! Não é o meu corpo, é a minha mente! A minha mente precisa ser renovada. Então nós iremos pedir para que o Senhor derrame um som de Samuel sobre as nossas vidas. Uma mentalidade que não se conforma com o pecado, mas uma mentalidade totalmente santificada. Uma mentalidade que viveu no meio do erro, mas nunca errou. Meu querido, você pode estar em qualquer ambiente. Você não pode se render àquele ambiente. A Bíblia fala que Samuel crescia. E Samuel ensinava. E Samuel aprendia. Porque até Eli, com seus defeitos, ele tinha algo bom para passar para Samuel. Mas Samuel crescia, dia após dia. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu não sei o que está no seu coração. Cara, eu não sei o que essa mensagem gerou dentro de você. Eu sei que Deus quer falar ao seu coração. Deus está te chamando filho. Ei, filho! Não é amigo, é filho. Olha para mim. Eu estou te chamando de volta, filho. Olha para mim. Comece a abrir o seu coração para Ele. A nossa maior falha é porque nós temos vergonha de reconhecer quem nós somos. Fala para Deus quem você é. Deus, eu sou um miserável. Eu sou um pecador, eu só erro. Mas eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Deus, eu não sou merecedor, mas eu preciso. Não é uma questão de merecimento. Se tornou agora uma questão de necessidade, eu preciso. Comece a abrir o seu coração para Ele. Comece a abrir o seu coração para Ele. Eu sou o sacerdote do meu corpo, eu sei o que precisa. Comece a abrir o seu coração para Ele. Filho, escute o que eu digo, não seja sábio aos teus próprios olhos. Filho, existe um caminho que é perigoso pra você, eu não quero te perder. Ainda me lembro de você quando andava comigo, quando cantava pra mim, meu filho. E eu nunca vou esquecer quando na igreja eu te encontrava, você ouvindo as minhas palavras. Volta pra mim,
Estou esperando por você, meu filho. Eu amo você. O Senhor está de ouvidos abertos. Tudo vai depender da forma que eu me posiciono perante Ele. Se posicione como alguém que saiba reconhecer. Se posicione como alguém que saiba dizer quem é. A nossa maior falha é porque nós temos medo de reconhecer quem nós somos. E Deus não quer saber de máscara, Deus não quer saber de fantasias. Deus quer saber quem você é no seu interior. Comece a falar para Ele quem você é. Comece a falar para Ele quem você é. O que precisa ser mudado, o que precisa ser moldado. Filho, escute o que eu digo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Filho, existe um caminho que é perigoso pra você. Eu não quero te perder. Ainda me lembro de você quando andava comigo, quando cantava pra mim, meu filho. Eu nunca vou esquecer quando na igreja eu te encontrava, você ouvindo as minhas palavras. Volta pra mim, estou esperando por você, meu filho. Eu amo você, meu filho. Eu nunca vou esquecer, meu filho.